Olá, é muito bom te ver aqui, que você possa aprender um pouco mais com a gente. Muito bem-vindo à nossa leitura da Bíblia. Estamos lendo o livro de Deuteronômio e a gente tem visto como é maravilhoso o que Deus tem feito com aquele povo e o quanto ele pode nos usar. Você é muito bem-vindo à nossa leitura. Se você desejar participar ao vivo também, deixe nos comentários aí o seu desejo, a gente entra em contato, te manda o link, mas que você possa desfrutar dessa leitura que a gente teve no dia de hoje. Que Deus te abençoe e bora para a leitura. A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom, o Senhor nos ouve, cuida de nós, tem manifestado o Teu amor, a Tua graça sobre as nossas vidas e como somos gratos. Santo, santo, santo é o Teu nome. O Senhor é o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. O Senhor é maravilhoso. Vem, Pai, com o teu reino sobre as nossas vidas, para que possamos já agora em vida governar sobre esta terra segundo a tua vontade e o teu querer. Que a sua vontade, Pai, seja feita sobre as nossas vidas, Pai, para que possamos caminhar segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo os teus caminhos, para que possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Nos ajude, Senhor, a cada dia mais elevar o nível da nossa maturidade, elevar o nível do nosso conhecimento, elevar o nível da nossa intimidade contigo, Pai, para que possamos assim verdadeiramente saber qual é o teu querer, qual o teu propósito, qual o sentido para toda a nossa vida, Senhor. Que a sua vontade ela seja sempre soberana sobre nós. Vem, Espírito Santo, nesta manhã e ministra aos nossos corações. Que esta palavra venha falar conosco, Senhor, que a gente venha entender cada vez mais o que é obediência, o que é princípio, o que é a tua vontade, o que é a tua lei sobre as nossas vidas, o que é estes mandamentos, para que possamos ter uma vida segunda a tua vontade. Espírito Santo governa nossas vidas e nos mostra qual caminho seguir, qual compreensão ter. Que nesse dia, Senhor, e que sobre as nossas vidas, somente a tua palavra, a palavra da tua verdade, Senhor, seja colocada em nossos corações. Que toda palavra de engano, tudo que não vem de ti, Senhor, afasta de nós, para que possamos ter uma compreensão verdadeira do teu Espírito, para que tudo que a gente fale, Senhor, não seja palavra de engano, mas sim palavra de transformação, palavra de restituição, palavra de reconstrução, palavra de aproximação do teu Espírito para as nossas vidas e para aquelas vidas que estão ao nosso redor, Pai. E que tudo isso seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Seja, Senhor, com a nossa nação, seja com o Brasil, com o seu governo, traga a sua justiça, desperta a tua igreja, abra os nossos olhos e ouvidos, para que realmente possamos ver a tua vontade, o teu querer. Dai-nos sabedoria, dai-nos força, dai-nos inteligência, dai-nos coragem, Senhor, para enfrentar o que está por vir. Seja com Jerusalém, traga paz para aquele lugar, restitui aquele povo, reconstrói aquela nação e que eles possam ter um coração quebrantado diante de ti e reconhecer Jesus como Messias para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado a todas as nações, para que haja renovação do teu povo, para que haja um reino de sacerdotes, para que haja pessoas santas e adoradoras do Senhor verdadeiramente, para que a morte seja eliminada, para que todo pecado seja eliminado dessa terra e para que possamos glorificar e gloriar o teu nome, Senhor.
E que tudo isso, Senhor, seja para a glória do teu santo nome. Porque tu és bom, tu és maravilhoso. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos ensina, Senhor, a perdoar as pessoas que ofendem a nossa vida. Nos ensina a viver segundo o seu amor, segundo o teu propósito e o teu olhar. E que tudo isso, Senhor, seja para a glória do teu santo nome. Que essa leitura seja para que o seu nome seja glorificado, para que o teu povo cresça em maturidade. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá então, a gente vai ler Deuteronômio capítulo 6. O grande mandamento. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escutem, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhe corra bem e vocês muitos se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhe prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estão no seu coração. Você a incluirá a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Bom dia, Marisa. Estamos em Deuteronômio 6, agora versículo 8. Também deve, também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais da sua casa e na sua porta. Então, esse aqui eu quero dar uma parada, porque é bem interessante que o judeu, ele amarrava na sua mão direita, até hoje ele faz isso, tem uma caixinha, que ele amarra com as leis, e quando ele vai meditar, essa caixinha ela vem amarrando, vai até a testa, onde ele coloca outra caixinha. E ali ele medita dia e noite sobre a palavra do Senhor com isso. Por isso que quando a gente vai lá em Apocalipse, fala que a marca estará onde? Na mão direita e na testa. É o diabo simplesmente imitando o que o Senhor mandou os judeus fazer, mandou as pessoas fazerem, meditar e ter isso marcado, né? Como se fosse uma marca. É uma caixinha com os mandamentos na testa e na mão direita, onde eles meditam. Você procurar, você vai ver que eles até hoje fazem isso. Então, por isso que quando lá em João ele fala da marca da besta, ela está na mão direita e está na testa. Pode perguntar. Se eu vou saber a resposta, eu não sei. Seu áudio está fechado. Eu fui colocar uma mãozinha de aplauso. Vamos continuar então. Versículo 10. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, estiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas de olivas que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem,
tenham cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dele. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua sobre a face da terra. Então É, Deus está deixando bem claro para que eles tenham cuidado para não adorar outros deuses. E como é maravilhoso o cuidado do Senhor que já entregou para eles tudo pronto. e o 13 aqui, ele, em outra passagem, fala: não jurarás. Aí agora você me pegou. Sirvam a ele e jurem. O que, que tem? Tem outra versão por aí? Deve estar na mesma. Não, mas não é nessa passagem. Depois eu encontro, então. Pode continuar. Obrigada. Não, ele vai. Esse aí todo mundo conhece, né? Não jure É, em nome de Deus. Nunca jurarás também, mas não jures nada em meu nome, né? Pelo que ele disse aqui. É isso? e pelo seu nome jurarás. Aqui ele diz sobre que é a favor de jurar. Mas em outra passagem fala que não é para jurar. Isso aí eu vou ter que dar uma estudada mais profunda, porque realmente, quando eu li aqui também fiquei nessa mesma dúvida. Ah, Então, achei que sou eu. algum sentido, né, para Uhum, falando nisso. Mas aqui ele está enfatizando também para que você não adore outros deuses, né? Para uhum. que você tenha somente o Senhor como o seu Deus. 16. Não ponha à prova o Senhor seu Deus, como o fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, e seus testemunhos, e seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhe vá bem e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro os seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, lhes ordenou? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mãos poderosas. Dos nossos olhos, o Senhor fez sinais maravilhosos, maravilhas, sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sobre juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumprisse todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje, e cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como ele nos ordenou. Então a gente vê aqui o cuidado do Senhor sobre todas as coisas, né? É bem interessante que ele ordena, né, que a gente sempre tenha a obediência de cumprir os seus mandamentos, né? E ensinar a nossa família, ensinar os filhos, ensinar o próximo a isso. Mas para você ensinar, você precisa conhecer, né? Estava conversando com a Márcia esses dias sobre algumas coisas que a gente tem visto acontecer, como tem faltado sabedoria no meio do povo de Deus, como tem faltado sabedoria no meio do povo cristão, porque eles não têm entendimento para poder ensinar. Então, como que isso tem acontecido?
falta de sabedoria. A gente volta lá em Oséias. Por falta de conhecimento, o meu povo padece. Por falta de conhecimento, nós somos enganados. Quando a gente vai lá em Mateus 24, no versículo 4, Jesus fala: cuidado para que vocês não sejam enganados. Então, se vocês não tiverem base, se a gente não estudar, se a gente não se preparar, se a gente não tiver firmado na palavra do Senhor e meditando nela dia e noite, como a palavra fala, e buscando no do Espírito que nos dê discernimento, né? Dom de revelar, dom de discernir o Espírito, de discernir se aquilo vem do Senhor, de discernir se é da vontade de Deus, nós podemos ser enganados, né? E aí ele fala aqui que a sua ministração se deve apenas àquilo que o Senhor Deus lhe falou. Então Moisés, ele se concentra no que o Senhor falou e nada mais, nada menos. Devemos ter este cuidado. A, há muitos cristãos, né, que na hora de ministrar, eles passam disso, né, começa a colocar o seu interesse, expor os seus pensamentos e não os de Deus. E o próprio Moisés era que o povo, e é o que o Moisés pregava e desejava, que o povo obedecesse à instrução do Senhor. E com isso eles prosperassem, né, na terra prometida, que Deus tinha lhes dado como herança. E para isso eles tinham que cumprir algumas ordens, né? Eles tinham que ser obedientes, eles tinham que estar atentos, eles tinham que amar a Deus, eles tinham que tomar cuidado com os mandamentos e estar sempre é, estudando, né? Estar sempre lembrando, como falou, da caixinha, né? Que coloca ali com os mandamentos para poder guardar, decorar, meditar naquilo, passar para os teus filhos tudo o que aconteceu e mostrar como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é grandioso e como Ele é poderoso, né? Quando você passa para os teus filhos tudo o que aconteceu no Egito, a gente começa a visualizar, mostrar, olha, Deus, Ele é tão poderoso, Ele nos tirou do Egito, nós éramos escravos. E ele mostrou para o Egito e para o faraó como ele é poderoso. Que todos aqueles deuses que eles seguiam, que tudo aquilo que eles adoravam, não serviu para nada. Deus destruiu um por um e mostrou isso para eles. E aí eles nos trouxe. A gente caminhou um bom tempo no deserto porque não acreditamos no seu amor. Mas agora ele vai nos dar uma terra prometida. E olha que interessante que Deus deixa bem claro: vou te dar tudo pronto. As casas já estão lá, os poços já estão lá, as cidades já estão lá. Vocês vão entrar e tomar posse daquilo que já foi construído para vocês. Então, se há 400 anos, quando Jacó, na verdade, um pouco mais de 400 anos, aí dá quase 500 anos, na verdade, Jacó tinha tendas. A terra que ele tinha ali em Canaã era tendas. Então não tinha cidades, não tinha poços, não tinha muita pouca coisa para um povo tão grande que eles eram. E aí eles ficaram 430 anos no Egito, depois mais 40 anos vagando no deserto, e agora quando eles vão possuir a terra que Deus tinha prometido a Abraão, lá atrás, que também só tinham tendas, ela já está pronta. Ela tem poços, ela tem cidades, ela já tem casas prontas, então o povo de Deus vai pegar tudo pronto. E isso me faz lembrar que eu tenho estudado ultimamente sobre o que a ciência tem descoberto sobre o universo, e a ciência cada vez mais ela tem provado contra si própria que o universo foi feito pronto, que Deus mandou e ele foi feito pronto, que não há uma evolução tão grande como eles pensam, de bilhões de anos, não. Eles jogaram o telescópio lá para ver algo assim, para eles imaginaram ver a escuridão, ver o Big Bang, ver poeiras, começando o universo, e descobriram que já estava tudo pronto. Começaram a entender que Deus fez tudo pronto. E aí ele coloca ali no final, né? Tem aquele falando sobre a responsabilidade dos pais. Pais e professores precisam educar aqueles que estiverem sob sua responsabilidade, ainda que eles não peçam, e mesmo que não tenham
antipatia a isso. Porém, os pais precisam estar preparados para dar as respostas perguntadas e para propiciar esclarecimento quando esses forem solicitados, uma vez que se espera que aqueles que pedirem estejam desejosos de recebê-los. Agora, você imagina, se alguém lhe pergunta, alguém lhe pergunta de Deus, você está preparado para falar sobre ele? Se alguém lhe questiona por que que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo? Por que que o Velho Testamento tem tanto sangue, tanta guerra, e no Novo a gente fala de amor, de paz? Não, é guerra também. É perseguição, é Roma querendo matar os discípulos, é Paulo preso, perdão, é Pedro também preso, os 11 discípulos tendo mortes terríveis, o único que morre de velhice naturalmente é João, e mesmo assim preso também, né? Mas precisamos estar preparado para pregar, né? Para levar a palavra do Senhor tanto para os nossos filhos, os nossos queridos, como ensinar àqueles que querem. Você está com o computador aí, Éder? Dá para a gente ver sobre aquela parte de não jurar. Vou procurar. É isso mesmo. Ela está em Mateus 5:34. Ok. Mas o que acontece? Aqui nessa que a gente acabou de ler, ele fala o seguinte, né? Ó, no 12 vai falar: guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele fala: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás. Pelo seu nome jurarás. Então ele está falando que a gente vai, tipo assim, adorar, eu vou botar essa palavra, temer só a Deus e só a ele servir. E jurar só no nome dele. Mas quando a gente vai ler lá nesse versículo que você falou aí, ele fala para nós, no nosso nome, tipo assim, sabe? Eu, Neide, eu juro, porque que ele dá o seguinte exemplo. Lá no livro de Mateus, é Mateus 5, 34. 34, Mateus 5, 34. Mas se a gente começar pelo 33, vai dizer assim, ó: também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Aí ele vai dizer no 34: entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, nem pela terra, por ser o estrado onde repousa seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jureis por tua cabeça, pois não tens o poder de tomar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Consegui entender? Eu não sei se eu tive o mesmo entendimento. Não, está permanecendo o que eu estava. Então, Eu achei uma explicação aqui que ele fala assim, que jurar pelo nome, aí ele começa a explicar o que é o juramento para o judeu. É mais ou menos isso que a Neide falou mesmo. Que juramento é um ato solene de culto religioso. Então, assim, jurar por qualquer outro nome que não seja o verdadeiro Deus é reconhecer que outro Deus como verdadeiro e cair em uma politeísmo. Portanto, segue-se a palavra jurás pelo nome dele, são sinônimo de professar a verdadeira religião. E em diversas passagens no Antigo Testamento, os adoradores de Deus verdadeiros são especialmente caracterizados como aqueles que juram pelo nome do Senhor. O próprio Deus, predizendo pela boca de Isaías a conversão dos gentios, faz isso com estas palavras: para mim, todo joelho se dobrará e toda língua jurará. Então, jurar pode ter o mesmo sentido de confessar, de mostrar quem eu sou. Não é a questão de você pegar e confessar a fé, como a Neide disse, não é jurar por mim mesmo, sabe? Tipo assim, eu juro para você que eu vou devolver aquele negócio em nome de Deus.
Entende? E aqui o sentido, o que que acontece? A gente precisa compreender muitas vezes, eu estava pensando sobre isso, o sentido da palavra hebraica e o sentido da palavra no nosso português. Então, muitas vezes tem sentido diferente. Então, a palavra jurar aqui, todo o Antigo Testamento, ele não está significando de você prometer algo, de você jurar algo que você não vai cumprir, que aí é onde a Neide falou sobre a jura do homem. Mas sim, é você jurar, é você confessar a Deus, né? E aí ele dá vários momentos aqui que ele fala de Romanos, tem Isaías, tem Jeremias, e este parece ser o verdadeiro significado da passagem. Muitos, no entanto, entendem que, ao fazer um juramento, eles deveriam jurar apenas por Jeová, e nunca por nenhum dos outros deuses gentios que tinham ali. E aí ele fala sobre, aqui ele também comenta um pouco sobre Mateus 4:10, Lucas 4:8, que cita palavras da mesma maneira, né? Que, deixa eu dar uma resumida, porque o texto aqui é bem grande. Então ele fala, jurar pelo seu nome. Então, ele está traduzindo, resumindo aqui, que é mais ou menos... Na verdade, as pessoas sempre falam, juro por Deus. Aí eu sempre falo, não juro. Então, mas aí... eu compreendi, assim. Aí é o sentido... porque naquele tempo, os israelitas, eles eram politeístas, né? E aí, eles faziam juramentos pelos deuses, isso? Também. Mas aí é o sentido da palavra. Entende? Uhum. Palavra... Porque naquele tempo era comum eles fazerem, né? Aí eu vi aqui uma referência que está falando assim, os juramentos eram comuns, mas Jesus disse aos seus seguidores para não jurar. A palavra deles deveria ser o bastante. É que as pessoas não tinham palavra e tinham que fazer juramento para que cumprisse. Por isso que ele disse, seja o teu falar sim, sim, não, não, para que não precise jurar. Não é isso? Mas só que aí onde nós vemos falar jurarás, então assim, por isso que eu senti confusa, entendeu? Então, mas aí é o que eu estou te falando. A ideia, o sentido da palavra muda, entendeu? É isso que eu ia falar. É confessar. O jurar é confessar. Entendi. Então, é confessar em nome do Senhor Deus. Então, é você estar jurando que a sua fé é a mesma coisa de eu falar assim, eu juro que o que eu prego é Deus. Por quê? Porque eu confesso que o que eu prego é Deus. Porque eu tenho tentado viver Deus na minha vida todos os dias. Então, eu juro em nome de Deus que a minha fé é verdadeira. Consegue entender? Então, esse juramento seria um juramento é aceito, é isso? Seria mais ou menos assim, um juramento como forma de algo solene para adorar ao único que é digno de adoração, vamos dizer assim, porque que ele fala? O Senhor teu Deus temerá e a ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Então seria como se fosse, vamos dizer assim, vou trazer um exemplo bem assim, os cavaleiros, quando iam ser consagrados a cavaleiro do rei, vamos dizer assim, ele não tinha que fazer um juramento em nome do rei? Então o juramento que eu entendo aqui é mais ou menos como se fosse isso, né? Mas quando a gente pega a versão de Mateus, ele está falando para quê? Para que a gente não faça esse tipo de juramento, porque a gente não tem o poder de transformar ou mudar nada. Entendi. Ele ainda dá esse exemplo, mas que a nossa palavra seja sim e não. É porque, na verdade, acho que ele quer dizer aqui assim, se dissermos a verdade, né, o tempo todo, nós vamos sentir menos pressionados a apoiar a nossa palavra em juramento, né, ou promessa. E acho que por causa das falhas, a pessoa acaba falando, você tem certeza? Você promete? Você vai cumprir, né? Aí a pessoa acaba falando, eu juro. Eu acho que esse eu juro... Eu posso dizer, eu estou marcando aqui, eu sei, tudo que vocês estão discutindo aí, eu tive um entendimento. Eu vejo o seguinte, essa palavra não jurará é a maneira de você interpretar, igual a Nietzsche falou. O que o cara fazia quando escolhia lá um cidadão para ser cavaleiro do rei, exemplo? Ele estava jurando ali que ele ia cumprir as leis à risca perante o rei.
entendeu? Então, por isso que, tipo assim, você vai, não, quando Cristo falou, não jurará falso testemunho, né? Você vai jurar uma coisa que você não vai cumprir? Então, por isso que ele pediu, não jurarás. Não jura coisa que você não vai fazer. Então, quando nomeava ali os cavaleiros de confiança do rei, ele falava assim, ó, eu juro que tá assim, eu juro que eu vou cumprir aquilo ali à risca, entendeu? E a mesma coisa as leis de lá. Eu entendo assim. Por isso que Cristo falou, não jurarás. Vai jurar falso testemunho, coisa que você não vai fazer, então não jura, pô. Você vai seguir Deus, aí você jura que vai seguir um único Deus só. Eu vejo dessa forma. Eu acho que é assim. Aí é o que o Éder falou, é entendimento da palavra, tem um significado diferente. Você jura por aquilo que você vai cumprir à risca mesmo. Se você não vai cumprir, então nem jura. Porque E você é vai cair em interessante. tentação, vai fazer vai fazer coisa errada, você vai pecar, então para que jurar? Às vezes Deus conhece o coração de cada um, né? Sabe que ele não vai cumprir, não vai conseguir fazer. Então não jura. Então, essa gente não tem muita fé. Às vezes o cara ali, aqueles profetas ali, eles juravam e só que eles eram um homem de muita fé, né? Então eles cumpririam, eles podiam jurar em nome de Deus ali, que eles iam ser fiel a toda a vida dele. Eu compreendi. Ele quis dizer, seja o teu falar se ensina ou não, né? Então, por isso não jurarás, mas ali, no caso da adoração, né? Você jura com o Senhor, aí é bem-vindo. É o Mas é que sentido se que você muda. pegar a É passagem o sentido. isolada, aí vai confundir, né? É porque é o sentido que muda. Então precisamos compreender muitas vezes que a palavra do Senhor realmente é isso, é o sentido. Quando ele Sim, fala que jurar é jurar a sua fé. É sim. jurar pelo Senhor quem você é. E não por outros deuses, entendeu? E aí, Uhum. quando a gente vai lá em Mateus, o que você está falando, e o que a gente também é tão expulgado dentro da igreja que não pode jurar em vão, é isso. Já não é mais jurar a sua fé, é jurar que eu vou fazer algo que talvez eu não vá fazer, Isso. entendeu? Então, eu juro que eu vou visitar todos vocês. Eu não vou, Não é verdade. Jurar entendeu? uma coisa que você não vai fazer, em nome, às vezes, até de Deus, usando o nome de Deus. Então, é uma Mas coisa qual que é a diferença? É um juramento meu para vocês. E eu estou usando o nome de Deus nisso, então isso é errado. Agora, quando eu estou Entendi. jurando para vocês que a minha fé é verdadeira, porque eu tenho buscado ao Senhor verdadeiramente, é uma jura diferente, entendeu? Eu estou Uhum. confessando a vocês que a minha fé é verdadeira e diferente. Compreende agora? Compreendido. Uhum. Sim. Deixa eu só trazer o significado do ato de jurar. Ato, uma coisa, né? Olha só. Substantivo feminino, ato de jurar. De afirmar solenemente diante de testemunhas, juramento. Promessa solene, que resulta desse ato. Compromisso, voto. Ato de amaldiçoar, de rogar pragas, maldições, etimologia, origem da palavra jurar. Você consegue ver aí, por conta que há dois comparativos e, tipo assim, dois exemplos na palavra? Sim. Aí já dá para resumir e a gente passar para o 7, porque senão hoje só vai ler um testemunho. Sim. Vamos lá. Deuteronômio 7. Neide. Bom Vocês dia, querem que dona eu leia Aline. ou não, hein? Vou deixar a oportunidade para alguém. dia. Vamos lá. Atrasada. Não, o importante é estar aqui. Opa! Bom dia, Leandro. Bom dia. Ah, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Beth. Bom dia. Bom dia. Vamos Vocês vão demorar, eu vou ler, hein? capítulo 7 de Deuteronômio. Certo, Deuteronômio. Ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu,
e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Aqui ele está continuando de não fazer o juramento com esse tipo de gente. Legal. 3. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque o povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós éreis menos em número do que em todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem. Fazendo-o perecer, não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que se ouvindo esse juízo, os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou aos seus pais. E amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, a tua criação das tuas vacas, o teu rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. A minha Bíblia está muito diferente, é aquela de aplicação pessoal. Pode continuar. Bendito 14, bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Pois consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, o teu olho não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenha temor, não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, dos sinais e maravilhas, da mão forte, do braço estendido, com o que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões até que pereçam os que ficarem e se escondam diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto,
para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Senhor te dará diante de ti e as fará pasmar com grande pasmo, até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará na mão para que desfaças os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti até que as destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois a abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Legal. Quanta promessa, né? Essas promessas são para nós, né? E é bem interessante, é ruim quando você lê algo já sabendo o fim da história, né? É. É curioso você ler assim, como Deus tem todo o cuidado de avisá-los, olha, não faça isso, faça É assim. perfeito, né? Faz tudo Porque redondinho. Porque se vocês não me obedecerem, é aquela velha história, porque se vocês não me obedecerem, e é Deus falando conosco, né? Olha, eu tô te avisando, faça assim, seja comigo, me obedeça, olha, eu tô te dando isso, então eu não quero que você se misture, é o que a gente muitas vezes chama de jugo desigual, eu não quero que você se misture com esse outro povo, porque eles adoram outros deuses, e eles vão trazer essa cultura para dentro de vocês, e eu não quero isso. Por isso que eu quero que vocês os expulsem da terra. Elimine todos eles, sabe? Manda embora mesmo. E quando o povo não faz, começa a ter mistura. E quando há essa mistura, começa a ter adoração de outros deuses. Então, como a gente conhece a história desse povo, a gente começa a ver como a desobediência sobre tudo que Deus deixou avisado para se fazer vai derrubá-los. Mas é interessante que quando no período de Josué, quando ele vai vencendo e conquistando as terras, ele vai eliminando grande parte desse povo, mas a gente vê em Josué também que eles não destroem a todos. Eles usam esse povo muitos como escravos e muitas vezes começam também a ter casamento com esse povo. E aí a gente começa a ver, e aí é o que a gente vai ver o fruto disso em Juízes, né? Então Josué constrói tudo, Josué captura as principais cidades, vamos colocar assim, e Deus deixa só um pouquinho para que o resto do povo possua, né? E aí ele dá um descanso para Josué, né? E aí, lá, quando a gente vê lá em Juízes, Deus fala assim que Deus deixou para que o povo conquistasse, e o povo não conquistou. E aí Deus falou assim, e pela idolatria deste povo, eu não vou dar a terra para eles. Então, tipo assim, a gente vê agora, igual nesse texto, o povo conquistou a terra não porque eles eram numerosos, fortes, um grande exército, e sim porque o Senhor era com eles. Então, toda a batalha que o Senhor é com eles, eles venciam. Olha que interessante. A gente vai em Josué, pô, Jericó era imenso. Tem uma batalha que eles lutam contra 5 exércitos. E aí a gente pega a cidade de Ai, que era pequena, um exército minúsculo, e derrota Israel. Por quê? Por causa do pecado. O Senhor não era com eles naquela batalha, porque havia um pecado escondido. Quando o pecado é revelado, quando o pecado oculto é revelado e há o arrependimento e há o conserto com o Senhor, eles vão lá e vencem a batalha. Então, precisamos entender assim, o que eu vejo nisso: obediência, estar atento ao que o Senhor fala, estar atento para passar isso para os nossos filhos, para os próximos, e sempre contar com o Senhor, mesmo que o que Deus te prometeu seja algo que pareça impossível, porque a batalha é muito grande, ou então o exército é maior que o nosso, aquele povo é bem maior que o nosso. Se você está com o Senhor, você vai vencê-lo. A gente vê ali, por exemplo, igual Caleb. Pô,
Caleb já tinha 85 anos e foi lutar contra os gigantes, porque a terra que Deus prometeu para ele era a terra dos gigantes. E é muito bom a palavra de Caleb lá em Josué. Ele fala assim: eu tenho o mesmo vigor e a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás. Então, precisamos ter fé como a de Caleb, confiar no que o Senhor nos prometeu, mesmo que essa promessa pareça estar tão longe. Deus vai cumprir, Deus vai fazer o que ele prometeu. Mas para isso, você precisa estar pronto e preparado para receber a promessa. Eu estava ouvindo ontem uma mensagem que falava sobre isso, sabe? Que se você não está pronto para receber a promessa que o Senhor te deu, se você não é maduro o suficiente, essa promessa, em vez de ser bênção, vai se tornar maldição na sua vida. Como assim, Éder? Ela vai fazer você se afastar do Senhor. Por isso que a gente tem estudado, quando a gente estava falando em Ezequiel, sobre maturidade. O Senhor não vai dar um carro para uma criança, um adolescente, porque ele não tem maturidade para dirigir isso. Assim como nós não fazemos com os nossos filhos. Então, quando você tiver maturidade para possuir a bênção, para dirigir aquele carro, que é algo que vai te levar longe, aí Deus vai te dar a bênção que ele prometeu. Mas enquanto você não atingir essa maturidade, enquanto você não me buscar, enquanto você não me obedecer, enquanto você não houver compreensão da minha palavra, entender por que eu proíbo algumas coisas e por que eu permito outras, você não atingiu a maturidade. Então precisamos estar prontos e atentos para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, né? Amém. Eu vejo que no 5 aqui um detalhe só, que na mitologia cananita, né, Aserá era a deusa do mar, a mãe de Baal, né, e lá no 25, 26, Moisés avisou a Israel que não se deixasse enlaçar pelos ídolos das nações derrotadas ao desejar a prata e ouro delas, né. E talvez nós pensamos que não há problema em ficarmos próximos ao pecado. Como você falou, não é porque, né, é proibida, porque você vai se misturar ali, vai ser, ao invés de você... Eu sempre comento assim, quando você andar com tal pessoa, que você seja... como que me ajuda a explicar? Não, que você não seja contaminada por ela, se ela não tiver o Espírito Santo, mas que você a ganhe, não deixe que a pessoa te ganhe, né, assim. Então, aqui, ele fala que, assim, as pessoas às vezes pensavam que não tinha problema ficar próximo ao pecado, né, tem gente que fala assim, eu posso ir em tal lugar, eu não vou me corromper, sou assim, assado, mas, assim... contanto se você não participa do pecado, né? E e as pessoas continuam, têm o hábito de dizer, né? Eu não faço nada de errado. Mas a proximidade do pecado, ela pode nos atrair para ele, né? E levar-nos a ceder. Mas então, a única maneira eficiente de resguardar-nos do pecado é ficando longe dele, né? Eu acho que é por isso que vem aquela passagem para não sentar na roda de escarnecedores, não é isso? Mas é interessante que quando a gente vai lá em Timóteo, que a gente estava lendo no Timóteo 2 semana passada, ele fala sobre isso, ele fala sobre você, ele relata quem são as pessoas, né, principalmente dos últimos tempos, e ele fala assim, se mantenha afastado delas. Para quê? Para que elas não te influenciem. E outra, como Pedro... Mas aí, Éder, dá só uma pausinha para mim. Mas aí vem aquela questão, como você vai ganhar aquela pessoa se você se afastar dela? Mas você não ganha ninguém, quem ganha é o Espírito. E convence é o Espírito Santo. E eu passei por isso esses dias, alguns meses atrás aí, ó. Eu decidi não mais estar perto de algumas pessoas. Aproveitando o assunto rapidinho, e o que houve de desbloqueio na minha vida é sensacional o que aconteceu, entendeu? É como o Éder às vezes fala, bate a tua sandalinha, próximo, vamos pro próximo, entendeu?
Só complementando, dona Beth, assim, eu decidi, falando particular, assim, não estar mais perto do pecado. Porque eu sei de alguns ciclos, de algumas amizades, que não somam. Mas é o que a senhora acabou de falar. Tá, mas e quanto a ganhar essas vidas, né? O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou orar por elas. Eu já falei de alguns deles, e quem convence é o Espírito Santo. Tchau, obrigado. Não, e outra coisa, às vezes não é você que vai ganhar elas. Exato. Às vezes você está lutando... Deus pode usar uma situação, né? A gente volta para o que a gente leu lá no começo. Você está lutando uma luta que não é sua. Perfeito. Beth, aproveitando, né? Só dando um exemplo, eu escutei uma vez o pastor que tinha vindo do Rio de Janeiro e fez uma pregação na nossa igreja. E ele falando exatamente disso, né, de não se assentar na roda dos escarnecedores. E aí ele deu um exemplo dele, pessoal, como ele tinha vindo de uma comunidade humilde, muitos dos seus amigos de infância eram pessoas do mundo, tomavam cerveja, tomavam pinga e viviam naquela bagunça ali na comunidade. Quando ele cresce, né, quando ele vira pastor, ele muda de vida. E aí um dia, voltando na comunidade, ele andando, ele encontrou seus velhos amigos vamos dizer assim, na frente de um boteco. E ele foi lá no boteco, ele sentou na roda, vamos dizer assim, né? Sentou, cumprimentou cada um e eles perguntaram, como que anda as coisas, tal. E ele teve a oportunidade ali de falar o que o Senhor tinha feito na vida dele, de toda a mudança, de toda a transformação. E eles ficaram atentos e escutando ali a palavra, escutando o testemunho. Num determinado momento, quando eles ali começaram a, de uma certa forma, não zombar, mas falar coisas que não interessavam mais, aí ele agradeceu, levantou e foi embora. Então, assim, a oportunidade de falar é exatamente isso. Você tem o momento certo de falar. Quando as coisas do mundo quer começar a contaminar o seu pensamento, aí é hora de se levantar, ir embora e deixar para trás. Ou quando você já tentou várias vezes e a pessoa não quer mudar, aí é aquilo ali, pega a sua sandália, bate a poeira e vai embora. Então tem um momento certo, o Espírito Santo dá a oportunidade, o momento certo de falar. Mas não cabe a nós ficar insistindo toda hora ali, insistindo numa briga que não é nossa. Né? É verdade. É verdade. E a maturidade de estar lá, né, Diego? Você deu um ótimo exemplo. O tempo passou, ele cresceu, a vida mudou. Ele não cresceu em volta daquele povo. Então, quando ele chega ali, as pessoas vão ouvi-lo. E ele tem a maturidade de estar ali naquela roda. Entende? E sabe também o momento de se retirar. É o que a gente acabou de ler ali. O profeta, ele sabe qual é o momento dele deve parar de falar. Já não é mais dele, já não é mais com ele. E quem convence, a gente precisa sempre entender isso. Quem convence é o Espírito. E às vezes a gente está tacando pedra na pessoa e não é para nós, não é a gente que vai transformar a vida dela, não é a gente que vai convencê-la, não é a gente que vai levar a verdade para ela. Vai vir de outro. Ou então, sendo bem calvinista, ela não é eleita, entendeu? Não tem o que fazer. Mas precisamos, como ele falou, precisamos estar orando. Sempre a nossa vida tem que ser de oração. Para quê? Para que a nossa jornada, a nossa caminhada seja segundo a vontade do Senhor, segundo o que Ele quer. Para que estejamos no local certo, na hora certa e no momento certo, para a vontade dele ser soberana. E não que a nossa vontade seja soberana, né? Eu gosto muito aqui que ele deixa um exemplo bem claro, que ele fala assim, que Deus sempre proibiu o jugo desigual entre seus filhos, pois normalmente o incrédulo acaba destruindo a fé do crente. Veja o exemplo de Salomão, é o cara mais sábio da história, onde as mulheres ímpias corromperam seu coração. Então Salomão é o cara mais sábio da história que foi corrompido pelo jugo desigual. Ele casou, teve tantas alianças, casou com tantas mulheres. E qual foi o problema? Olha só que louco, o problema não foi casar com essas mulheres. O problema foi o que elas trouxeram.
e ele permitiu. Elas trouxeram seus ídolos para dentro do templo, e ele permitiu. E isso fez com que ele caísse ao ponto da promessa que Deus fez para Davi morrer nele e ir para outro filho. Então, tinha tudo para a descendência de Jesus vir de Salomão e não vem. Por quê? Porque Deus rompeu aquele vínculo por causa do pecado de Salomão. Então, ele continua aqui, ó, que o grande mal que o Senhor ordena que nos mantenhamos longe é com relação à idolatria. E ele fala que ao tomar a terra para si, Israel deveria destruir todos os altares, imagens e locais de cultos idólatras. E a intenção de Deus era de que o seu povo se mantivesse puro na sua fé, sem a mistura de Satanás, que contamina o relacionamento com o Senhor. E mesmo no vale, e o mesmo vale, né, para os nossos dias. A grande lição deste capítulo é que devemos nos manter longe de tudo aquilo que desagrada a Deus, ou nos distancia dele, mesmo que seja aos poucos. E isso pode ser amizades, isso pode ser relacionamentos, isso pode ser trabalho, isso pode ser, então, precisamos vigiar. Isso aqui está me afastando ou me deixando mais perto do Senhor? Isso está me levando para perto do Senhor ou levando para longe? Essas amizades estão me levando para onde? Qual é a condução delas? Por que eu quero estar com elas? Porque elas me fazem esquecer ou me fazem lembrar do Senhor? Então precisamos o tempo todo estar meditando na obediência de andar com o Senhor. Precisamos o tempo todo estar manifestando o seu amor, mas em obediência a Ele, porque se tememos a Ele, se adoramos a Ele, desejamos mais Ele do que o próximo. E aí, quando a gente deseja a Ele, aí sim Ele nos manda o próximo. Entende? E aí você fala do amor de Jesus para o próximo. E aí, o que você faz? Próximo. Porque aí a transformação, a conversão vai depender do Espírito. E se essa pessoa desejar andar contigo, beleza, bora. Se ela não quiser, aí é Deus que vai resolver. Deus vai colocar outro na vida dele, vai haver transformação. Por exemplo, as pessoas que eu conheci quando eu me converti, eu não ando com elas hoje. Ah, eu tenho intimidade, eu as conheço, as cumprimento, abraço, adoro vê-los. Mas eles não mudaram a minha fé. Entende? Eu não ando com eles mais, eles não fazem essa diferença. Então, por quê? Porque a gente vai mudando de nível, a gente vai mudando o nosso relacionamento, a gente vai mudando o nosso círculo. E às vezes a gente vê que aquelas pessoas que eram, no princípio, nossos amigos, continuam lá naquela fezinha básica ainda. Eles não querem evoluir. Como isso conforta o meu coração, sabe? Porque eu sou muito chatinha quando eu, sei lá, parece que a pessoa parece que não quer compreender que Jesus é o melhor que o que ela está fazendo. Aí, quando eu lembro que não sou eu quem convenço, puxa vida, dá um alívio, assim, né? Dá um alívio. E isso precisa estar no nosso coração, né? O tempo todo. Na verdade, estou aprendendo agora, porque às vezes foge, né? Esse tipo de coisa foge da gente. É como que eu tinha muita dúvida sobre orar pelo enfermo, né? Aí eu falei, mas a gente tem que ter fé que Jesus vai curar e tal, como que você vai fazer uma oração, né? Assim, ora por tal pessoa, põe a mão e ora pela pessoa. Mas aí, o Espírito Santo falou comigo, não é você que vai curar. É para você orar. Coloque a mão e ore. Quem vai curar é Deus, é o Espírito Santo que vai fazer a obra não é sua, né? Então, se você crê, se a pessoa crê, aquilo vai acontecer, mas o meu papel é impor a mão e orar. Eu tenho que abrir a boca e fazer o meu papel, dar lugar. Então, depois que eu entronizei isso, como que abrisse uma janela, assim, sabe? Foi muito, muito bom. Sim, Deus é muito bom. Será que a gente consegue ler 8? Mas vocês falam, hein?
Elisângela, Neide, Diego. Eu vou ler o 8. A disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Não te envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Saberás, pois, no teu coração, que, como um homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de nascentes, que brotam nos vales e nos outeiros. 8. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes poderás cavar o cobre. Advertência contra a ingratidão. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guardar-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estarem morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas e teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e de terra árida, em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira, que no deserto alimentou com maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar para, nos teus últimos dias, te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força e fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Sucederá, porém, que se de qualquer maneira te esqueceres do Senhor teu Deus, e se seguires após outros deuses, e os servires e te encurvares perante eles, testifico hoje contra ti que certamente perecerás. Como as nações que o Senhor vem destruindo diante de vós,
assim vós perecereis, por não quererdes ouvir a voz do Senhor vosso Deus. A gente vê de novo, né, a obediência. Eu acho que a gente termina muito bem com esse capítulo para que a gente entenda obediência. Obediência. E lembre-se, Deus pode te fazer prosperar. E quando ele te fizer prosperar, não esqueça dele. Né? Ele deixa bem claro aqui que quando você se fartar, quando a terra te der tudo o que você precisa, não se esqueça de quem te deu, não se esqueça de quem te tirou da escravidão, não se esqueça de quem lutou por você. E a gente tem hoje, isso corta meu coração, que a gente tem hoje pessoas que não creem mais em Deus, que não entendem mais quem Deus é, que não confiam mais no Senhor. Às vezes a gente julga o judeu por não reconhecer Cristo como Messias, mas não entende que o próprio Senhor endureceu o coração deles para que nós possamos conhecê-lo. Mas a gente precisa entender também o quanto esse povo sofreu por idolatrar outros deuses, por ofender os mandamentos do Senhor, e isso os deixa com o coração duro. E isso os deixa adorando apenas a Deus e não aceita facilmente outro em seu lugar. Mas haverá o dia em que o Messias se revelará a eles, como está lá em Ezequiel. Hoje o seu rosto está encoberto para que eles não reconheçam. Mas haverá o dia que ele descobrirá o seu rosto e o povo o reconhecerá como o seu Deus. Então hoje a gente precisa, nós, que temos essa revelação, que temos o Espírito do Senhor em nós, precisamos guardar os mandamentos e obedecer ao Senhor. Como o Lincoln disse, muitas vezes precisamos nos afastar daqueles que nos afastam do Senhor, para que possamos cada vez mais estar perto do Senhor. Então, para ter intimidade com Deus, muitas vezes precisamos deixar de ter intimidade com aqueles que nos afastam de Deus. Para, como o Diego disse, lá no futuro, quando a sua maturidade chegar, você possa sentar no meio desses e ser fonte de transformação, fonte de conversão, fonte diferente de vida, né? Para que eles olhem para você e desejem o que você tem. E também ter o discernimento de qual é a hora de levantar e sair fora. E tem em Zacarias, se eu não me engano, tem uma passagem muito linda que fala assim: há de chegar o tempo em que as pessoas vão grudar na barra da sua calça e falar: o que você tem, eu quero. Só que para isso precisamos ser verdadeiros cristãos. Precisamos ter uma vida com o Senhor verdadeiramente. Precisamos estar entregue na mão dele verdadeiramente. Precisamos ter santidade verdadeira. Precisamos ter intimidade verdadeira. E parar com a falsa religiosidade, achando que ir na igreja aos domingos, fazer a obra lá na igreja vai resolver tudo. Deus quer intimidade dia após dia. O devocional que eu tenho lido tem falado esse mês muito sobre isso. Deus deseja você todos os dias. Deus quer intimidade com você todos os dias. E a gente não adquire isso sem leitura, sem oração, sem jejum, sem a busca zelosa pelo Senhor. Então, e isso nos traz o quê? Crescimento, amadurecimento, transformação, para que a gente possa verdadeiramente levar o evangelho do reino quando ele estiver fixado em nossos corações. E que nós possamos lembrar que, o versículo 10, né? Quando, pois, tiveres comido ou fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela terra que te deu, pela boa terra que te deu. Então, aqui eles faziam, agradeciam antes de comer e depois de ter comido, né? Então, como ele nos lembra, você pede algo para Deus,
Deus realiza e depois não se esqueça de agradecer, né? Seja grato o tempo todo. O tempo todo. Fechou, gente? 6h20. Foi muito bom, a gente aprendeu muito. Muito. Neide? Não, eu ia falar, chamou minha atenção aqui, mas deixa para outro dia. Pode falar. Fala! Não deixa a benção passar. Nesse 2 aqui é interessante porque quando ele fala assim, ó, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Aqui eu vejo o seguinte, que chegou um momento que o deserto tinha chegado ao fim, né? Porque no deserto, aparentemente, ali era sofrimento. Mas a gente vê que tudo que o povo passou era Deus provando o quê? O coração. O coração daquele povo, para ver se aquele povo, quando entrasse na promessa, que era a terra prometida, que ali haveria tudo, eles se manteriam firmes a ele, né? E ele ainda fala assim, ó, o que estava no teu coração, Deus prova o que está no nosso coração. Então, às vezes, a situação que a gente passa, de repente, uma situação difícil, uma situação complicada, não é para, vamos dizer assim, nos destruir nem nos desanimar. Pode ser uma forma de estar provando o que está dentro da gente. Fala, Deus. O que é que realmente está dentro da gente. E se a gente for continuar aqui, quando ele fala no 3, que ele fala muito do deserto, né? O que ele permitiu aquele povo passar no deserto? Que ele fala, e te humilhei, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sair da boca do Senhor viverá o homem. Então, assim, a necessidade, a humilhação, a vergonha que Deus permitiu eles passarem no deserto, vamos dizer assim, era com propósito, era com motivo, porque, viu, te humilhou, te deixou ter fome, mas também te sustentou. Só que, às vezes, diante das adversidades, o olho fica tão focado no problema, na situação, que não consegue ver os micro-resultados dos milagres que Deus está fazendo, né? E aí, eu gosto mais quando ele fala no 5, que ele vai falar assim, ó, entre o 4 e 5. Sabeis, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. Mas por que ele permite fazer tudo isso? Mais uma vez, para ver o que está dentro do nosso coração. E a gente... É muita coisa que eu anotei aqui, deixa para outro dia. Cara, é muito forte essa passagem, eu vou rever de novo. É muito bom. É muito bom. E isso é muito bom, porque a gente tem que entender que Deus é nosso Pai e nos trata como filho, e muitas vezes o filho necessita de correção. Amém. Se você ver aqui, se a gente for ler do 12 ao 14, é como se ele falasse assim, ó, o tempo de escassez chegou ao fim. Né? O tempo da dificuldade. O que eu entendo, resumindo rapidinho com isso aqui? Deus permitiu o povo estar no deserto, o povo sofrer, mostrou para ele que ele era com ele. Já vinha mostrando desde a hora que tirou, né? Mas ali ele estava preparando o povo para uma coisa maior, melhor, porque tudo que a gente vê aqui, ele fala de uma prosperidade infinita. Você viu que ele dá até exemplo de que na terra haveria ferro e cobre para o povo fazer suas armas. Exatamente, adquirir mais ainda riquezas, vamos dizer assim. Sim. Então, se a gente parar para olhar aqui essas promessas, me leva lá em Gênesis 2:26, quando Deus criou todas as coisas e abençoou. E colocou o homem para quê? Para dominar. E aqui ele deixa bem claro. E ele ainda fala assim, ó, quando você... O exemplo, eu vou trazer para a gente. Quando você ficar rico, quando você prosperar, porque prosperidade não é só referente a valores, dinheiro, né? Não te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou lá do Egito, ou seja, que te tirou lá do pecado, tirou lá da terra da perdição, levou você para um deserto para te treinar, para te amadurecer, para te ensinar, para provar o teu coração, para te dar mais intimidade comigo, para que você pudesse entrar na terra e desfrutar do que eu já havia prometido lá atrás. Gente do céu, agora está acontecendo assim na minha vida um desbloqueio muito grande, porque assim, tirou do pecado,
provou se realmente o nosso coração estava nele e depois cumpriu a promessa. Sim. Eu estou precisando sair do vale. Não, você que entrou nele, então saia. Deus não tem a ver com nada disso. Estou na prova faz tempo. Eita. E quanto mais você fala que tá, você vai permanecer, meu bem. E é o que a gente falou, a gente precisa aprender o que é Gênesis 1:26. Isso precisa estar na nossa vida. Que Gênesis 1:26 fala sobre governo, sobre dominar. Isso. E quando governamos e dominamos a nossa vida, a gente sai do vale. Amém. E deixamos o Rei soberano sobre todas as coisas nos mostrar qual caminho devemos seguir. Eu estou sendo moldada. Todos nós somos, todos os dias. Amém? Fechou? A gente volta amanhã, de novo, nesse mesmo horário. Elisângela, pode orar pela gente? Para finalizar? Te rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, ó Pai, que o Senhor nos concedeste logo pela manhã, a estar, Senhor Jesus, aprendendo cada dia mais de Ti, para que nós possamos, ó Pai, entender que precisamos ter e buscar intimidade com o Senhor todos os dias. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, neste dia, estar conosco e estar, Senhor Jesus, mostrando, Pai, o caminho a ser seguido. O Senhor possa estar, Senhor Jesus, na casa de cada um hoje, nesse momento. O Senhor sabe da necessidade de cada um, o que cada dificuldade cada um está passando nesse momento, ó Pai. E nesse momento eu coloco em especial também a vida do meu pai, que ele abriu a boca dele, ó Pai, e clamou a Ti, e o Senhor ouviu. E nesse momento eu sou muito grata, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeste nessa manhã, a estar buscando e aprendendo mais de Ti. Abençoa, Senhor Jesus, a minha família, meu esposo, meu filho. Abençoa, Senhor Jesus, cada um de nós. E eu coloco também os meus familiares, as minhas irmãs, na Tua mão. Que o Senhor possa estar dando sabedoria a cada uma de nós para estar lidando, ó Pai, com essa situação. E que nós possamos cada dia mais estar aprendendo com isso que nós estamos passando, ó Pai. Eu sou muito grata a Ti, ó Pai. Muito obrigado por cada um de nós aqui nesse momento. Abençoe o nosso dia, esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. E finalizamos mais uma leitura com esta oração, que o nosso dia possa ser maravilhoso, que possamos cada dia mais aprender com as Escrituras do Senhor. A gente leu hoje 3 capítulos incríveis de Deuteronômio, a gente entendeu o que significa juramento, a gente entendeu o quanto é necessário obedecer ao Senhor e ensinar isso aos nossos filhos. E como Deus é maravilhoso no seu cuidado e como Ele tem transformado as nossas vidas. Se você curtiu, deixa um joinha aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que desejam conhecer mais da palavra, e eu volto a insistir, esteja conosco na leitura ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, na verdade, às 5 da manhã, horário daqui do Mato Grosso do Sul, para que você seja abençoado e que você também possa ser bênção em nossa vida. Vença os seus limites, vença as objeções que você tem e vem participar conosco. Agora, se você também não pode, por motivo de trabalho ou qualquer outra coisa, eu vou estar lutando para todos os dias, nesse horário, às 20 horas, horário do Mato Grosso do Sul. Esse vídeo está subindo aqui no YouTube para que você possa assistir e aprender e estudar a palavra do Senhor. Então, que Deus te abençoe e que você possa ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. E que você tenha um excepcional dia e que sua vida seja excepcional.